O medo de falar não, eu já tive muito esse medo e talvez você tenha este medo. Eu quero falar um pouco como isso me afetou. Quero apresentar os três principais pontos, né, do porquê que as pessoas têm medo de falar não. E claro, quero apresentar também a solução, como que a gente pode trabalhar esses três pontos. E ao longo desse vídeo, quero ir misturando aqui alguns elementos da minha própria história. Para quem não me conhece, eu me chamo Pablo, sou formado em psicologia e especializado e pós-graduação pelo Instituto Brasileiro de Psicologia Clínica. Neste canal aqui eu gosto de falar sobre psicologia, a minha visão sobre o mundo, minha visão sobre o homem também, minhas opiniões. Então fica por aqui que vai ter muita coisa boa. E o primeiro elemento que eu quero trazer para vocês a respeito do medo de falar não é da minha própria vida, porque eu tinha muito medo em falar não. E eu só fui perceber isso ali quando eu já estava com 18, 20 anos de idade, então já estava mais velho, mas eu sabia que isso me incomodava desde a época de escola, por exemplo, quando os colegas insistiam que, por exemplo, em fazer uma brincadeira que eu não queria, mas eu fazia ali, porque eu tinha medo de desagradar, o medo de falar não, o medo também de ser rejeitado, que é até um pouco comum nessa faixa de idade ali no período escolar. Mas esse medo de falar não, ele foi sempre representado na minha vida com estado de dúvida, né? Uma dificuldade em escolher as coisas. Eu me lembro que eu estava conversando com um casal neste final de semana e este foi exatamente um ponto que a gente conversou. Como que as pessoas têm medo de falar não, né? Tem medo de se expressar em certo sentido, principalmente com relação ao não. São pessoas que são também profundamente indecisas, obviamente, porque não conseguem escolher, não sabem escolher. E na minha vida não foi diferente, né? Diversos momentos eu não escolhi aquilo que eu queria, eu escolhi o que os outros queriam. Até num movimento em que eu enxergava um aspecto ali de caridade, mas que depois eu tive que melhorar isso e perceber que não era caridade, né? Então esse primeiro ponto é muito importante, né? O medo de falar não, ele deixa você indeciso. Ele deixa com que você não faça as escolhas da maneira como você queira, mas sim como os outros esperam de você, e isso é muito grave. E um outro problema que eu percebi na minha vida com medo de falar não é que, obviamente, eu nunca desfrutava das minhas escolhas, porque como eu sempre estava com medo de falar não, eu sempre desfrutava das escolhas dos outros, e diga-se de passagem, em alguns momentos eram até boas, mas não eram as minhas escolhas, né? Então isso deixa um dessabor. Por mais que a gente aprenda, né, que nós devemos também, óbvio, né, a nossa vontade não vai imperar sempre, não é assim que deve ser em todos os momentos, mas você também falar sim para tudo é muito ruim, você vai ficar sempre com um dessabor, ou pelo menos, né, você não vai experimentar aquilo que você quer, desde as coisas mais simples até as coisas mais complexas. Mas vamos lá para os três pontos que eu separei aqui para vocês numa colinha de papel aqui do lado, que eu fiz em 25 segundos antes de começar a gravação, só para eu não perder a minha linha de raciocínio. E o primeiro ponto que eu coloquei aqui é exatamente o desejo de aceitação ou o medo de rejeição. Mas eu prefiro falar o do desejo de aceitação, porque na maior parte das vezes nós queremos ser aceitos, né? Então esse medo de rejeição, né, que é o contrário desse desejo de aceitação, ele pode nos atrapalhar e muito, porque nós vamos querer viver a vida dos outros, né? Então, as pessoas que têm medo de falar não, ela vai carregar consigo mesma, né? Essa prerrogativa de sempre dizer sim porque é o melhor ou porque eu não quero evitar o conflito, vou até falar isso no terceiro ponto. Mas diante desse desejo de querer ser aceito, você não pode se vender. Você não pode ser uma pessoa que você não é. E isso serve para todos os âmbitos. Na sua família, no seu trabalho, no seu relacionamento, na escola, enfim. Seja qual for o âmbito, né, que você esteja, esse desejo de aceitação não pode ser maior que os seus próprios valores, aquilo que você é, aquilo que você acredita. E existe uma teoria na psicologia que chama teoria da necessidade de pertencimento. É uma teoria um pouco mais antiga, de 1995, onde os autores relatam que a teoria de necessidade de pertencimento é um motivador central no aspecto do ser humano. Eu não acredito tão fortemente que seja esse aspecto tão central que conduz todas as ações e comportamentos, porém é uma verdade que nós temos uma necessidade de aprovação. Ninguém aqui quer ser só reprovado. Por exemplo, hoje é muito comum você ouvir adolescentes, principalmente da cultura woke, né, que quer duvidar de tudo. Eles
partem desse pressuposto de que não querem ter esse pertencimento. Mas ao fazer isso, eles estão pertencendo a um outro grupo. E aqui quero gravar um vídeo, inclusive, sobre a cultura woke. Se você quer que eu fale sobre isso, sobre esses aspectos psicológicos, né, como que isso é uma ideologia destrutiva, você comente aqui que eu quero falar sobre isso para vocês. Mas enfim, então nós queremos de fato nos pertencer, mas não é a qualquer custo e não é também como um principal fator de pertencimento, pelo menos na minha ótica. Mas essa teoria de pertencimento, ela é muito importante porque ela versa principalmente sobre esse medo de falar não, esse medo de ser rejeitado, esse querer pertencer a qualquer custo. Bom, num segundo ponto, nós temos aqui uma grande problemática, que são duas palavrinhas que toda pessoa que tem medo de falar não vive, que é a questão da autenticidade e da responsabilidade. A autenticidade faz com que você seja responsável pela sua vida. Ser autêntico é ser responsável. Hoje em dia, algumas pessoas querem fazer diferente, querem ser autênticos, mas não querem se responsabilizar por aquilo que eles fazem, que falam, enfim. Mas a grande verdade é, se você for autêntico, você terá que ser responsável. Isso não pode ser um peso, ao contrário, isso tem que ser libertador. Porque as pessoas que conseguem dizer não, elas são autênticas. E existe um modo para você falar não. Não é que você vai sair desse vídeo e vai, agora eu vou falar não para tudo. Eu vou te ensinar um modelo, né, um modo para que você consiga falar não de forma adequada, de acordo com seus valores e princípios, é claro. Então, de acordo com essa necessidade de pertencimento dentro dessa teoria que eu estou trazendo para vocês, esse medo da responsabilidade, de não conseguir ser autêntico, o medo de falar não vai invadindo a vida da pessoa de tal forma que ela já não sabe mais o que ela quer. E um dos exemplos da minha vida que eu guardo assim comigo, uma vez eu estava com o meu irmão no shopping, meu irmão mais velho, e isso tem muito tempo, e aí a gente estava numa loja de sorvete, e aí nessa loja de sorvete, tinham duas lojas de sorvete, né, uma do lado da outra. E aí ele falou, olha, eu quero experimentar aquela ali, vamos lá pra gente tomar. E eu queria ir na outra. Aí ele falou assim, ele lembrou e falou, mas você quer ir na outra, né? Aí eu falei assim, não, vamos lá na sua mesmo, lá, bom que eu experimento lá também. Mas ficava aquilo, eu era adolescente, né? Inclusive ele ia pagar, eu comecei a juntar um tanto de informações. Já que ele vai pagar, eu vou lá pra incomodar menos. Mas olha, não teria diferença nenhuma, é uma loja do lado da outra. Ele iria pagar em qualquer uma dessas lojas. E a experiência desse sorvete foi boa, porque o sorvete que ele me levou, né, que ele ofereceu ali pra gente tomar, foi um sorvete muito gostoso. Porém, o outro, que era o que eu queria, eu não experimentei naquele dia. Não porque eu abdiquei da minha vontade para ir tomar o sorvete junto com ele, porque eu tive medo. E isso não é uma virtude. Então vocês têm que tomar esse cuidado. Isso não é uma caridade. Porque você é responsável pela sua ação. E você tem que ser autêntico para que você consiga desfrutar das boas escolhas e até mesmo conseguir arcar com as responsabilidades de algo que eventualmente dê errado. Então, o medo de falar não impede que você viva a sua vida. E como um terceiro ponto, dentro desse esquema que eu estou trazendo para vocês, nós temos aqui uma resposta também que é biológica. As pessoas que possuem o medo de falar não, elas sentem, a maior parte das vezes, sintomas físicos. E aqui, como eu estou sendo sincero com vocês, ainda bem que eu senti isso pouquíssimas vezes na minha vida. E olha que para gravar, né, esse roteiro aqui já estava na minha cabeça há um bom tempo e agora eu só coloquei num papel. E eu lembro de poucos casos assim que eu tive sintomas físicos. Por exemplo, suor nas mãos. Algumas pessoas podem até sentir um ataque cardíaco, sente como se a cabeça ficasse confusa e não conseguir escolher. Não conseguir falar não pode revelar que você não está bem consigo mesmo, né? Com o seu próprio corpo, com o seu próprio eu, com a sua identidade, com a sua autoestima. Então, o medo de falar não acarreta esses 3 pontos aqui e, principalmente agora, você precisa aprender como melhorar. Eu vou fazer agora ponto por ponto de como você pode começar a falar não, sem ser ríspido, sem ser covarde, sem ser manipulador, mas falando não de forma sincera. Então, sobre esse primeiro ponto, desejo de aceitação ou medo de rejeição, é preciso que você comece a colocar o significado real do que é a rejeição. Porque se você tiver medo da rejeição sendo algo que não é algo que está no real, por exemplo, nossa, se eu disser não, a minha vida vai acabar, as pessoas não vão me amar. Se dizer não ou ser rejeitado significar isso dentro da sua cabeça, dificilmente você vai conseguir dizer não, porque você vai estar
aprisionado neste medo, né? Então, este é um primeiro ponto aqui dentro deste ponto 1 que eu estou trazendo para vocês. Um outro aspecto que ainda é muito importante. Eu quero que você comece a dizer não hoje, mas aos poucos. Não é dizer não a tudo, porque senão você sai de um extremo para o outro e aí também não é virtude, você não cresce em maturidade, você não vai ter mais saúde mental com isso. Mas aos poucos, com aquelas decisões que você já sabe mais ou menos o que você quer, por exemplo, essa ideia do sorvete que eu dei, se eu ouvisse esse meu conselho lá atrás, né, há mais de 10 anos atrás, eu poderia ter tido uma assertividade maior. Olha, eu quero tomar esse sorvete hoje. Então, por mais que eu fique confuso, eu vou sustentar essa minha ideia que eu quero tomar este sorvete hoje e não o que o meu irmão ali iria querer tomar. Eu posso, de fato, treinar o dizer não para que eu seja mais assertivo. Então, você vai vencendo esse medo de rejeição quando você vai reestruturando o significado da coisa na sua cabeça. Se você não ressignificar, ou melhor dizendo, eu nem gosto de utilizar essa palavra ressignificar, de extrair o sentido verdadeiro da palavra, do que é a rejeição, porque rejeição não é que o mundo vai acabar, que as pessoas não vão gostar de você, é só que de fato naquele momento você vai rejeitar aquela proposta porque não é benéfico para você, ou que você tem uma preferência maior por uma outra coisa e tá tudo bem. Você não vai acontecer nada com você se você dizer não. Sobre o segundo ponto, né? Como que você vai ser mais autêntico? Talvez aqui seja o ponto do vídeo que seja mais difícil. Porque para que você seja autêntico, você precisa saber quem você é, você precisa ter autoconhecimento. Só que você pode ter um autoconhecimento que é perturbado por suas dúvidas. E aí você vai ficar mais confuso ainda, então preste atenção. É preciso que você, talvez, liste os 5 maiores valores da sua vida. Quais são os valores que vão guiar a sua vida? E este ponto é tão importante para vocês terem ideia, que eu me lembro quando eu conversei com uma pessoa que era dona de uma empresa, e a empresa faturava até muito. E eu perguntei para ela quais eram os valores daquela empresa. Porque os valores daquela empresa iriam falar sobre quais são as atitudes ou como são as atitudes tomadas ali dentro. E isso serve, obviamente, para a vida pessoal. Se você não sabe quais são os seus valores, você não sabe para onde você está sendo guiado, qual é o seu berço, qual é a sua origem. E aí você vai ficar perdido cada vez mais, porque você não vai saber justamente escolher. E, obviamente, você não vai ter responsabilidade, ou pelo menos você vai fugir da sua responsabilidade, já que é impossível não ter responsabilidade. Mas você vai viver fugindo, mas isso é uma responsabilidade que ainda é sua. Eu gosto sempre quando eu vou falar de valores e como você pode se desenvolver de forma muito autêntica. Sabe quando você recebe aquela mensagem no WhatsApp, daquela pessoa que te convida para uma festa, ou te convida para fazer algo, e te dá primeiro um medo? Ai, cara, eu não queria que ela me convidasse. Aí você responde, ah, claro, eu vou, tudo mais. Inclusive eu já fiz isso. É preciso que você analise depois, né, até antes de dar a resposta, né, você analise se de fato você quer ir àquele local, ou se você não quer ir. E você está com medo de dizer não. Porque você pode querer ir e não ir, como você pode não querer ir e ir. Percebam, essas atitudes são profundamente adoecedoras, porque você não vai viver a sua vida, você não vai ter autenticidade. Por isso, fazer uma reflexão criteriosa, se eu quero fazer isso ou aquilo, é fundamental para que você consiga se posicionar melhor e vença esse medo de dizer não. E neste terceiro ponto, como uma resposta biológica, aquelas pessoas, né, que vão sofrer aí de uma ansiedade e que vão ter todos esses movimentos físicos que eu descrevi, é preciso que você aprenda o primeiro passo antes de tomar uma decisão. Respirar. É preciso que você comece a respirar. E tem técnicas aí na internet que você pode pesquisar que vão ensinar técnicas mais longas, mais detalhadas, mas é importante que você saiba que existe isso. Antes de tomar uma decisão, você não precisa dizer sim na hora ou não na hora, sempre com medo, né, de desagradar, o medo de falar não, tomar você todo. Você respira. Eu indico para as pessoas que têm isso num nível mais elevado, que você anote no papel os prós e os contras de tomar aquela atitude. E a partir deste movimento que é físico, biológico, de escrever, de anotar, de ler, você vai ter uma percepção melhor e o seu nível de assertividade vai crescer significativamente. O que eu posso te dizer hoje é que se você continuar vivendo com medo de falar não, isso vai atrapalhar a sua vida. E eu tenho uma frase que eu digo lá para os membros da comunidade brasileira de psicoterapia, que é a seguinte:
a conta sempre chega. Se você não viver de forma justa, se você não viver da forma como você acredita, com certeza você irá adoecer, porque a conta sempre chega. E se você quer conhecer também o meu trabalho dentro da comunidade brasileira de psicoterapia, veja aqui no primeiro link deste vídeo que está fixado, para que você possa conhecer o projeto, para que você possa ter aulas de psicoterapia, de psicologia, sobre saúde mental, supervisão clínica comigo, e talvez esse projeto também possa ajudar a sua carreira. Então clique aqui no primeiro link deste vídeo para que você possa conhecer o projeto.